Oi pessoal, aqui é o Rodrigo do canal Viveiro do Rodrigo e nesse vídeo eu vou trazer pra vocês a resenha do livro Os Contos da Academia dos Caçadores de Sombra, da autora Cassandra Clare, junto com alguns amigos. Sempre quando ela faz esses livros de contos, de crônicas, que são extra das séries de fantasia que ela criou no Mundo das Sombras, ela convida alguns amigos e tem vários nesse livro. Este livro, para ser mais específico, ele vai se passar logo depois dos Instrumentos Mortais. Se você não tá acompanhando, eu tô fazendo uma série de resenhas aqui desse mundo da Cassandra Clare, porque eu estou relendo, e no caso eu vou deixar o link aqui da playlist aqui na descrição, nos cards, pra vocês acompanharem. E antes da gente ir direto pra resenha, eu quero te convidar pra se inscrever no canal se você ainda não é inscrito aqui. Entre no canal, visita os últimos vídeos, assiste, vê se você gosta. E se gostar, já se inscreve aqui, compartilha com os amigos, deixa o seu like. E vamos direto pra essa resenha. Este livro ele vai contar com 4 autores, tendo a Cassandra Clare como a autora principal, já que ela criou esse Mundo das Sombras. A gente também vai ter a Sarah Reis, que eu acho que ela já esteve no livro do Magnus Bendis. A gente vai ter a Maureen Jones, que também esteve no livro do Magnus. E o mais novo é Robbie Wandersman, eu acho que é assim que se pronuncia, gente, é muito estranho. Este livro ele vai contar com 10 contos que se passam logo depois dos acontecimentos dos Instrumentos Mortais. Então, pra quem ainda não leu os Instrumentos Mortais, eu acredito que esse vídeo seja um mega spoiler, no caso. E o que é que acontece? Logo depois dos Instrumentos Mortais, a Guerra Maligna causada pelo Sebastian / Jonathan, o Simon, ele, pra salvar todo mundo que estava lá em Edom, ele meio que cedeu as lembranças do Mundo das Sombras para o pai do Magnus. Então, acaba que o Simon, ele tá ainda sem as memórias. E mesmo que no final dos Instrumentos Mortais a gente veja ele voltando, recordando algumas coisas bem pequenas com a ajuda do Magnus, ele ainda não sabe de tudo. Então aqui neste livro a gente vai acompanhar durante 2 anos do Simon se preparando para se tornar um caçador de sombra, com a reabertura da Academia dos Caçadores de Sombra, que está fechada há bastante tempo. Então, como eu contei, aqui são 10 contos e eu vou ler um pouquinho de cada um deles aqui, o título no caso, pra vocês. E vou explicar um pouquinho de cada um desses contos, mas sendo bem breve, pra não dar muito spoiler. O primeiro, claro, Bem-vindo à Academia dos Caçadores de Sombra, que é a introdução do livro em si. A gente vai encontrar o Simon chegando na academia, vendo ali os amigos. E é uma academia que tá recebendo tanto humanos, que eles são chamados de mudano, como jovens caçadores de sombra. Porque após a Guerra Maligna, houve, tipo, muita morte mesmo. E acabou que os caçadores de sombra ficaram bem escassos, assim. Eu acho que não diria extintos, mas bem escasso mesmo. O segundo é o Harrowdale Perdido. Então aqui a gente já começa as aulas da Academia dos Caçadores de Sombra. Toda a aula, histórias são contadas, atividades físicas também são feitas. E nesse do Harrowdale Perdido a gente vai encontrar uma história de um personagem que é um dos Harrowdales, que é muito importante tanto pra gente entender o fato de um determinado personagem que vai aparecer nos Artifícios das Trevas. Pra vocês verem como todas as histórias da Cassandra Clare se complementam. Então, esse terceiro conto, que é o Demônio de Whitechapel, ele vai ali trazer a Tessa Gray, como eu falei antes. Nesse conto a gente vai ter ali alguns relatos de um determinado acontecimento que meio que remete à história do Jack Stripador e meio que uma versão da Cassandra Clare dela contando como isso reflete no Mundo das Sombras. Nada Além das Sombras é o outro conto, que nele a gente vai ter ali a participação, não é a participação, mas relatos, porque, como eu falei antes, alguns relatos são contados e acrescentados aqui para agregar essa essência da Academia dos Caçadores de Sombra, a gente entender gerações passadas que passaram pela Academia dos Caçadores de Sombra. E aqui a gente vai ter relatos de personagens que a gente vai ver em The Last Hours, que será a próxima série lançada da Cassandra Clare. Que no caso, é os filhos dos personagens das Peças Infernais. E aqui a gente vai ter um pouco de entender como é construído esse laço de para-batalha. E é uma sequência de contos que se acrescenta no próximo, que é O Mal que Amamos. Aqui a gente vai entender o que foi que meio que afastou o Michael Wayland do Robert Lightwood. Apesar de a gente ter um trechinho aí, o Robert numa conversa, quando ele fala lá no final dos Instrumentos Mortais com o Alec, que a gente tem a cena e tipo o início do ciclo do Valentim, porque o Robert ele vai fazer uma visita na Academia dos Caçadores de Sombra como inquisitor e dá relatos desse momento
marcante na história dos Caçadores de Sombra, que foi o ciclo. O conto que vem em seguida é Os Reis Pálidos e a Princesa. Aqui a gente traz a Ellie Blackthorne. Pra quem não conhece, ela é uma caçadora de sombra que teve muita importância nos Instrumentos Mortais. E ela é metade fada, porque o pai dela é caçador de sombra e a mãe dela é uma fada. E com o final dos Instrumentos Mortais, ela acabou sendo banida para uma ilha pra estudar, tipo, proteções, as barreiras que existem. E acabou que ela é convidada, na verdade ela nem é convocada, é praticamente uma moeda de troca. Porque é tipo como se essa ilha fosse uma prisão, se afastar afastar ela dos caçadores de sombra. E a Ellen vai pra visitar e dar seu relato, mas ela é tratada muito mal, gente, muito mal mesmo. Porque as fadas ajudaram o Sebastian / Jonathan nessa guerra. Não ficaram do lado dos caçadores de sombra. E por ela ter esse sangue, assim como o irmão dela, que vai estar no próximo cômodo que eu vou já citar, eles foram meio que afastados dos caçadores de sombra. Apesar deles não terem ficado do lado das fadas, terem lutado ao lado dos caçadores de sombra. No conto a seguir, o Simon e os amigos da Academia dos Caçadores de Sombra vão sair em uma missão. E o Simon vai acabar parando no Reino das Fadas, ao tentar salvar a Marisol, que é uma das amigas dele. E lá ele vai encontrar o Mark Blackthorne, que, como eu disse, ele é um caçador de sombra / fada, que tá junto com a Caçada Selvagem, que é um conjunto de fadas guerreiras que cavalgam pelo céu. Resumindo. E lá o Mark, ele tá meio que há um tempo, porque é muito relativo o tempo nosso aqui na Terra para o tempo no Reino das Fadas. Então ele tá lá, ele tá meio sem saber o que tá acontecendo. Ele faz, tipo, pergunta Simon como é que tá a família, os irmãos. E ele vai ajudar o Simon a sair de lá. O próximo conto é o Teste de Fogo. Neste, é tipo um mega spoiler. Porque assim, a Emma e o Julian, que são dois personagens que são protagonistas do Artifício das Trevas e tiveram nos Instrumentos Mortais no final, vão se tornar para a batalha. E eles convidam o Simon e a Clary para estarem presentes como é que eu posso dizer, ali dando apoio e como testemunhas. Nascidos para a Noite Sem Fim. Neste conto a gente terá a entrada de um novo personagem, assim eu posso dizer. Que é um pequeno feiticeiro, um bebê feiticeiro que vai ser deixado à porta da Academia dos Caçadores de Sombra e será adotado por ninguém mais, ninguém menos do que Magnus Bane e Alec Lightwood. Isso mesmo, e aí eu não vou ter mais nada, porque vocês vão ter que ler o conto pra entender esse negócio, né? E o último conto é Anjos que Caem Duas Vezes. Este é o conto final e o conto que depois de 2 anos de muito treino na Academia dos Caçadores de Sombra, eles vão fazer a ascensão, a cerimônia, vão beber do cálice pra se tornarem caçadores de sombra. No caso, os alunos que estão mudando pra se tornarem Shadowhunters, caçadores de sombra. Este livro, por um contexto assim, que eu não sei nem explicar, é com certeza um dos meus favoritos da Cassandra Clare. Número 1, porque o Simon é um personagem que tem muito a ver comigo, fala muito de quem é o Rodrigo, do que o Rodrigo gosta desse jeito nerd, engraçado. Tipo, vocês devem ter visto até aqui a blusa do Star Wars, pra combinar, no caso, né? Que nada é aleatório. E o Simon, eu acho que é além disso, porque o Simon ele foi muito importante na Guerra Maligna. Ele foi um herói. E a gente vê isso aqui, porque quando ele chega na Academia dos Caçadores de Sombra, que as pessoas descobrem que ele é o Simon, que é amigo da Clary e do Jace, que são todos estrelas, e é o garoto que perdeu as memórias, as pessoas tratam ele como uma estrela, sabe? Como ele... Apesar dele ser um mundano, lá é dividido entre os caçadores da elite, que já são aqueles que já são caçadores de sombras, e os que não são, que são os humanos, que são tratados de forma, tipo assim, sabe, excluídos. Mas o Simon não quer ficar na turma da elite, ele quer treinar junto com os mudanos, porque ele é um mudano. E ele esqueceu, né, gente, ele teve as memórias retiradas. E além disso, é que a gente vê a Isabelle perseguindo o Simon, tentando ajudar ele a recordar. Ele totalmente confuso, porque você imagina, você tem várias pessoas dizendo que você foi um herói, que você ajudou a salvar o mundo, e você não lembrar de nada, gente, você só ter flash na sua cabeça. Isso é muito complicado pra ele, principalmente pra um jovem. Eu acho que essa construção dele na Academia dos Caçadores de Sombra é pra além de ser um caçador de sombra. Eu acho que é pra mudar todo
o conjunto que se constrói a clave. Porque a clave é como se fosse, tipo, o governo dos Caçadores de Sombra, o que rege os Caçadores de Sombra. E o Simon, ele vai dar um passo muito grande ao dizer que ele não quer ficar na elite, porque ele é um Mudano, apesar de ser um herói, ter sido um herói, ele vai querer ficar junto com os Mudano, porque ele é um Mudano. E além disso, ele vai unir Caçadores de Sombra e Mudanos. E durante esse percurso de 2 anos, eu acho que é uma escola mesmo, assim, eu acho que quem é fã da Cassandra Clare, quem é fã do Mundo das Sombras, ao ler esse livro fica literalmente encantado, porque aqui ela une um pouquinho de todas as suas histórias, aqui ela tem o Simon como protagonista, contando uma nova história, se reencontrando no Mundo das Sombras. Eu acho que isso é a parte mais importante. O livro, assim como as Crônicas de Ben, ele vem com essa parte dourada, mas que já tá sumindo. Dentro ele tem essa parte preta. Em cada conto, quando inicia, ele tem aquela mesma perspectiva, olha, de uma abertura. Pra quem viu, no caso, a resenha, quem ainda não viu, já vou deixar aqui nos cards das Crônicas do Magnus Bane. Aqui tem uma abertura e logo em seguida vem essa coisa da revista em quadrinho, que a Cassandra Clare separa uma cena. E assim segue em todas as outras. No final a gente também encontra essa parte preta que eu acho muito bonita. Eu acho que não sei se eu falei mais, se eu me enrolei, porque tipo assim, quando eu falo dos Instrumentos Mortais ou de qualquer outra história da Cassandra Clare, eu fico muito empolgado. Eu acabo que eu fico meio que emboleando. Mas eu acredito que seja isso a resenha, que eu tenha conseguido ser claro. Eu tentei não me aprofundar muito pra não dar spoiler a vocês, pra vocês não perderem a vontade de ler o livro, porque ele é bem grossinho, um pouquinho mais do que 500 páginas, mas vale muito a pena. Eu li ele em apenas 3 dias, gente. Tipo assim, foi um pulo mesmo pra ler. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Lembrando que você precisa ler os Instrumentos Mortais antes de ler esse, por favor, porque ele se passa logo depois dos Instrumentos Mortais, viu? Então é isso, eu espero que você tenha gostado da resenha, que eu tenha sido o mais claro possível. Quero me desculpar se você tiver ouvido barulho, porque o cachorro do vizinho tava bem empolgado hoje, então em vários momentos desse vídeo deve ter o latido dele por aí. Antes de eu me despedir, quero te convidar novamente pra se inscrever no canal se você não é inscrito. E claro, visitar lá no Instagram. Meu Instagram sempre tô postando fotos bem legais, pelo menos eu acho. Tô avisando quando sai os vídeos aqui no canal, alertando vocês, viu? E também avisando quando sair os posts no blog. Eu tenho um blog onde eu falo também sobre livro, filmes, séries, conversando junto com vocês. O link tá todo aqui na descrição. É isso, muito obrigada, a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço.